Salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos debater sobre o treinador, né, do Botafogo atual, né, Carlos Leiria, né, que é o atual treinador, o treinador interino. Vamos debater sobre ele, jogo de ontem, né, para quem está vendo o vídeo depois, né, estamos gravando aqui no dia 3 de fevereiro, né, um dia após o jogo da final, né, da Supercopa do Brasil, né, contra o Flamengo, né, que a gente acabou perdendo por 3-1, né? E a gente vai debater sobre isso, né, sobre esse jogo de ontem e etc, beleza? Então já vai deixando seu like, tá se inscrevendo no canal, que é muito importante, tá? E também comenta aqui depois no vídeo sobre o que vocês acharam dos assuntos, beleza? E tudo mais. Hoje estou aqui com meu amigo Daniel, do Fogolândia, está sempre aqui presente nas lives, já é integrante fixo aqui, e a gente vai debater um pouquinho sobre o jogo de ontem, né, Daniel? Que foi um jogo, né, que em si a gente meio que já podia esperar, né, que poderia dar um problema, né, por não ter um treinador, né, mas talvez não dessa forma, né, que foi um 3-1, podendo ter sido mais, né. Bom, ficou até barato pra gente, né, porque a Botafogo simplesmente não entrou em campo, né, não entrou em campo e o Flamengo voando, a gente podia ter saído com um resultado bem pior. Eu acho que o 3-1 ficou barato, não ficou tão vexame assim, né, poderia ter sido bem pior, né, dentro do que foi. Com certeza. Eu vou botar aqui na tela aqui o mapinha, né, do jogo de ontem, tanto do lado do Botafogo quanto do lado do Flamengo, né. A gente está vendo aqui o lado do Botafogo, né, praticamente ninguém em si foi-se bem, né, na partida de ontem, né, do lado do Botafogo. Eu, na minha opinião, acho que eu diria que os menos piores, para não falar que foram bem, tá? Os menos piores ontem, na minha opinião, não sei a do Daniel. Para mim, o John, ele fez defesas assim, momentos que precisava. Errou muito no quesito passe, né? Passe errou todos praticamente, mas quesito defesa, sair do gol, evitar cruzamento, ele foi bem em todos. O Barbosa tentou bastante, né? Mas também não foi o nível do Barbosa que a gente está acostumado, né? O Gregory, na minha opinião, foi o único do meio de campo que tentou ali correr, tentou fazer algo assim do tipo, e mesmo assim estava perdido, né? Porque estava tendo que correr por todos praticamente. O Arthur, na minha opinião, fez uma estreia ok, fez uma estreia boa, tentou bastante, principalmente no segundo tempo, né? Uhum. E o Igor Jesus tentou também, mas estava mais apagado comparado a outros jogos, né? Mas isso eu diria que foi o Arthur, o Gregory e o John, eu diria que foram os menos piores, no meu ponto de vista. Não sei do Daniel. Para você, quem foi os menos piores, Daniel? Cara, assim, o Arthur, ele fez um bom jogo dentro do possível, né? Assim, ainda tem muito a mostrar, obviamente, mas, assim, Arthur e Igor Jesus fizeram aquilo que poderia ser feito dentro das condições. O gramado também, deixando claro que não é desculpa, tá, pessoal? Mas, assim, o gramado estava pesado, estava difícil de jogar. Enfim, acho que Arthur e Igor Jesus foram os que mais se destacaram, né, dentro do time ontem. E é isso, né? O Barbosa também, assim, com uma certa liderança em campo, né, se impondo. Mas não dá para falar muito mais, não dá para elogiar muito mais ninguém. Savarino muito mal. Gregory, Marlon Freitas, Matheus Martins, todo mundo muito abaixo do futebol que a gente viu ano passado, né? O futebol do Botafogo, que foi campeão das duas competições. E vamos ver, né? Vamos ver se melhora. Eu acho que um dos caras que me deu mais raiva ontem foi o Alex Telles, tá? Além do Halter, né? O Halter não tem nem o que se falar, mas assim, dentro dos jogadores que sabemos que tem qualidade, eu acho que o Alex Telles foi o que mais me fez passar raiva ontem, porque ele errou uns cruzamentos, uns passes assim que não é do feitio dele, sabe? A gente sabe da qualidade do Alex Telles. E ontem eu não sei se ele estava desatento, se ele estava nervoso, mas ele errou ali alguns lançamentos, algumas jogadas que não é de costume dele, né? Não sei se o Otton concorda, mas ele me fez passar bastante raiva, né? Concordo com você também. Achei que eu faço as suas palavras as minhas. E diria até que alguns chutes também. Né? Ele tentou, acho que 3 chutes no gol. Sim. Um ele acertou, né? Que foi
que o Rossi pegou, né? E que depois foi na travessão, mas o juiz deu tiro de meta naquele lance. Mas isso, obviamente, não ia mudar o jogo, na minha opinião. Se desse escanteio ou não. Só se a bola entrasse. Se a bola entrasse, ele deve ser que a bola não entrou. Aí realmente poderia mudar o jogo, mas para mim não faz diferença se foi escanteio ou não. E na situação que o Botafogo estava, acho que não ia sair gol e tudo mais. Foi só aquele chute em si. E se eu não me engano, eu acho que foi o primeiro chute a gol na partida do Botafogo naquele momento. Antes do segundo tempo ter aquele bombardeio até ser o gol do PK, né? Então eu acho que na partida de ontem o Alex Telles foi bem abaixo pro nível dele, né? Pro nível europeu. O nível dele, exatamente. Dele, né? Tudo mais. Então é uma coisa para se discutir. Vamos falar peça por peça, o Daniel. O John, na minha opinião, foi o que eu falei. Errou muitos passes, né? Tentou errar muitos passes, poderia ter dado erros grotescos de lances de gol, né, pro Flamengo, né? Mas em si, no meu ponto de vista, com relação à defesa, saída em cruzamento e atenção com relação a chute, ele estava atento. Não deu para pegar os 3 chutes que, pô, também não dava, né? Também falar que, negócio. E também o pênalti, né? Ele até encostou na bola, mas uma lama ali, que na hora que ele caiu, voou uma lama, um lamaçal na cara dele, que não tem nem como pedir alguma coisa, né? Mas que ele tem encostado na bola, né? As condições ali perto do gol estavam muito ruins. Você vê que o resto do gramado, depois, com o tempo, acabou ficando melhor, né? Devido a tudo. Mas as condições ali do gol estavam muito ruins. O pessoal tentou tirar com rodo, né? Com rodo, mas estava difícil. Tava difícil. E o próprio pênalti, né? Que a gente sofreu no primeiro tempo ainda. Sim, pênalti do Raul. O John, ele consegue dar um tapa na bola e ele não consegue tirar por conta da bola estar pesada ali, da condição do gramado. Sim, condição do gramado, a condição da luva dele, né? Querendo ou não, também, quando você agarra, né? Se querendo ou não. Quando você tá num campo seco, né? Coisa assim do tipo, é um pouco mais fácil, né? Digamos assim, entre aspas, né? De você poder fazer a defesa, né? Então, tudo isso também muda, né? Tudo isso muda também na trajetória do goleiro, né? Com certeza. O Ponte, na minha opinião, ontem também foi abaixo. Não vou ficar falando muito, não. Foi bem abaixo. Eu achei que ele... Falar desse treinador, né? Que eu acho que nem deveria ser chamado de treinador. Mas, assim, eu teria ido de Vitinho, porque é uma final, né? Uma final. Todo mundo quer jogar, né? Mas eu iria de Vitinho porque o Vitinho, na minha opinião, tá mais apto do que o Ponte, na minha opinião, para poder jogar. No quesito ser titular, né? Mas, obviamente, tem a questão do físico, né? Como é que tava o Vitinho e etc, né? Ele jogou pouco tempo no jogo contra o Fluminense, se eu não me engano, ele jogou 20 minutos só, né? Mas o que você achou do Ponte ontem, Daniel? Assim, não conseguiu ir bem, né? É engraçado que o Ponte, ele, ano passado, a galera começou a perder um pouco da paciência com o Vitinho, né? E pedia até que o Ponte assumisse a posição. Na reta final do campeonato, o Ponte começou a ter mais prestígio, começou a ter boas atuações. Uhum. E, bom, a tendência era até que esse ano o Ponte tivesse agora no início, pelo menos, mais oportunidade, devido até à lesão que o Vitinho terminou ano passado. Confesso que eu até estou surpreso dele ter se recuperado tão rápido. Também. Eu achei que tinha sido mais grave também. Exato, achei que ia levar mais um tempo. Mas, de fato, o Ponte ontem não conseguiu nada, absolutamente nada no primeiro tempo. E a substituição pelo Vitinho foi o que tinha que ser feito. Foi uma tentativa, né? Nessa substituição, não acho que o Carlos Leiria fez errado, né? Foi uma tentativa. Também não. Acho que ele poderia ter mexido junto com o Vitinho e já botar, até mesmo, não sei, no seu ponto de vista, a gente vai falar desse jogador também, obviamente, mais para frente, mais detalhado, né? Mas achei que ele poderia ter vindo junto com o Vitinho, ele poderia ter vindo já com o Lobato, visto que o Matheus Martins não estava bem. Então, eu tenho... Por mais que o Lobato não seja lá essas coisas, né? Mas as opções que tem no banco... assim, é muito difícil falar, né? Porque a gente não tem banco, a gente não tinha muitas opções, certo? Agora, ao mesmo tempo, eu não gosto da ideia de lançar 2 garotos, que foram o Lobato e o Kaique, num jogo desse tipo.
né, onde o Botafogo começou perdendo lá e segundo tempo ia ser aquela correria, tentar empatar, virar. Eu acho que não é um jogo bom para queimar dois garotos que têm talento, a gente sabe que tem talento, são um dos melhores aí que a gente tem no Sub-20, nesse trágico time campeonato alternativo, carioca. né, que a gente fez, Exato. Né? Um dos menos piores. Mas é isso, assim, a gente também não tinha opções. Eu, particularmente, tá, num jogo como o de ontem, apesar da gente ter que buscar o resultado, eu acho que talvez fosse legal pensar um pouco no Alan e no Danilo Barbosa. Sei que são dois jogadores de defesa, né, de marcação e tudo mais, mas pela experiência, né, pelo que eles poderiam agregar de armar, de repente, um ataque, principalmente o Alan, que tenha um pouco essa função de construir jogada, sabe, um pouco desse O quesito. Marlon não estava conseguindo fazer esse quesito de construir jogadas. Eu acho que uma substituição no lugar do Marlon Freitas, na minha opinião, no jogo de ontem, tá, gente? No jogo de ontem. Para mim, ele é titular absoluto ainda nesse time. Mas o jogo de ontem não seria um absurdo ter tirado ele, não. Porque ele não estava conseguindo dar aquele espaço longo, armar jogada, que ele sempre conseguia fazer, sabe? E assim, eu acho que Danilo Barbosa e Alan ontem seriam muito bem-vindos no jogo. O Danilo, lembrando que o Danilo pode jogar de volante, pode jogar de zagueiro, o que era uma substituição óbvia, que poderia tirar o Halter e botar o Danilo, né? Já que o Bastos acho que não estava em condição, né? Até agora ninguém sabe o motivo real. Pelo que eu tive de informação, Daniel, o Bastos, se ele está no banco é porque ele está apto a poder jogar. Pois é, então assim foi opção técnica. Ele meio que opção técnica, sim. Tanto que o senhor militar lá, né, do Carlos Leiria, né, que faz aqueles cara militar lá, mas que nem isso ele ia servir, tava lá, né, falando na entrevista que foi opção depois do Bastos, que ele queria ter o melhor desempenho do Bastos, que ia avaliar para a próxima partida, mas assim, eu tava falando com o Daniel no off ontem, após o jogo, né? Cara, é uma final, sabe? Uma final, você tem que jogar com quem, mesmo que sejam os melhores, mesmo que não estejam totalmente 100%. A gente viu ano passado que o time que foi campeão contra o Atlético Mineiro na Libertadores, a gente via que o Alexander Barbosa, ele jogou o jogo contra o Palmeiras cansado, machucado até. Tudo bem que foi uma lesão leve, mas mesmo assim ele jogou, querendo ou não, o jogo contra o Atlético Mineiro, não jogou 100% com certeza, pô. Pela leve lesão que ele teve no jogo no Allianz Parque. Então, assim, sacrifícios. Se o Bastos estava no banco, na minha opinião, ele estava apto sim a poder jogar. Se ele não estivesse no banco, beleza, irmão. Aí realmente não estava apto para poder estar ali. Sim. Mas assim, se o Bastos estava no banco, na minha opinião, ele podia sim estar jogando ali. Naquele momento. Ele chegou 5 dias depois. Pô, desculpa. Para mim, isso não entra na minha cabeça. E aí a gente viu o problema, né? A gente viu o problema de ontem. E a gente sabe da rotina do Bastos. Ele faz até questão de sempre postar nas redes sociais, ele treinando, ele fazendo academia e tudo mais. Então é um cara que você vê que tem uma vida regrada. O cara não vive fora de forma nem nada. Então, realmente, não dá para entender o porquê que ele não jogou. Aliás, dá para entender sim. É questão tática, técnica do treinador, porque questão de forma física realmente não faz sentido, né? Não faz sentido. Pouco. E aí a gente viu o que aconteceu ontem, né? A gente botou o Halter em campo, só você ver aqui no mapa, né? Não é implicância nem nada, ele foi o pior em campo, obviamente, né? Porque fez os 3 lances de gol do Flamengo, começaram com ele, né? O pênalti, né? Em cima do. Eu não lembro agora quem foi o jogador do Flamengo que sofreu pênalti. Não tenho certeza se foi o Bruno Henrique ou se foi um outro. Mas eu sei que foi o Halter que fez o pênalti. Que é aquela discussão, né? Será que foi pênalti mesmo ou não? Por conta da chuva e etc, né? Na hora eu não achei. Por conta, né? Que eu vi ali a água subindo, etc. Mas no meu ponto de vista, dá para marcar e dá para não marcar. Mas com a água, ficou parecendo ainda mais que foi pênalti. No seu Daniel. Não, mas de qualquer maneira, eu dentro do carrinho. Eu tive uma primeira impressão de que não tinha sido, tá? Eu achei que o jogador do Flamengo forçou um pouco a barra também. Mas o Halter chegou ali que nem um cavalo, essa é a real. Chegou ali totalmente sem noção.
E o árbitro, obviamente, que, né, vai da forma que foi, ele vai cair pro lado do pênalti, não tem jeito, né? E assim, sim. Flamengo, né, gente? Flamengo é isso. A gente sabe que ainda tem essa. Não, e detalhe, não tinha necessidade nenhuma pelo que o Flamengo tinha jogado ontem, tá? Não tinha necessidade nenhuma de marcar pênalti, coisa do tipo, porque eles iam fazer gol com tranquilidade, sem precisar de pênalti, coisa do tipo, ajuda de arbitragem. Não estão falando que o Flamengo foi ajudado ontem, ó. Na minha opinião, não, em si. Só esse pênalti aí que dá para ser discordado, mas aí, querendo ou não, a gente também tem o nosso lado clubista, né? E o lado também, querendo não ser clubista, né? Eu, sinceramente, não sei dizer se foi ou não. Na hora eu não achei. Depois, vendo assim, falei, dá para se marcar pelo que é o futebol brasileiro. Ponto. Mas não sei dizer ainda se foi ou não, tá? Mas se for, não, já querendo ou não vai mudar a história de nada, né? E querendo ou não muda o fato do Flamengo ter sido superior a gente o jogo inteiro. Ponto. Tá? E o Lucas Halter, né, participou dos 3 gols, né? Fez o pênalti. Também no lance do segundo gol, ele não conseguiu ganhar no alto de um cara que era o Plata, se eu não me engano, que disputou no alto. Desculpa, sim. O Plata não tem nem 1,80, pelo que eu sei. Vou até confirmar aqui para ver se eu não estou falando merda. Mas eu acho que o Gonçalo Plata não tem 1,80. Deixa eu ver aqui. 1,78. Vamos ver quanto de altura o Halter tem? O Halter tem 1,87. Desculpa. Não, cara, não tem que defender. O Halter é zagueiro e o Plata é ponta, que não é um ponta de ganhar no alto. Se eu não tiver enganado, foi o Plata, tá? Que subiu junto com ele. Assim, o mesmo assim, tudo que tinha que errar, ele errou. Tempo de bola, sim, tudo. E o terceiro gol, né? Mais ainda, né? Jesus. O cara tava distante a beça dele, ele conseguiu dominar errado. E aí, inacreditável. Não vou ficar falando muito, não, porque senão vou ser processado já pelo Halter, né? Então não tô afim de receber processo, que eu já tô sem dinheiro. O Barbosa, né? Foi o que eu falei, né? Tentou, mas não adiantou, né? Ele teve que jogar, praticamente tendo que jogar pelo Halter e por ele, né? Então também é complicado. Alex Telles muito abaixo, né, Daniel? Que a gente já tinha falado anteriormente. Muito. Gregory foi aquele que a gente falou, né? Tentou também, correu pra caramba, tentou suprir as ausências que estava tendo da galera, tentou roubar a bola e tudo mais. Foi um dos que mais pontuou, né? Depois do Gol Jesus, foi o que mais pontuou. 6,8. Aqui. Junto com o Marlon Freitas, né? O Marlon Freitas também foi 6,8. Não sei de onde foi tudo isso, mas enfim. Matheus Martins claramente mostrou que é um jogador para ser reserva do time. É um jogador que eu gosto, tá? Na minha opinião, que é bom para entrar no segundo tempo, botar um fogo no jogo, mas para ser titular do Botafogo atualmente, não dá. Mostrou ser abaixo, tá? Mostrou ser abaixo. É um jogador que realmente é para compor elenco, tá? Desde o jogo contra o Fluminense também, ele perdeu um gol também no jogo contra o Fluminense, que foi absurdo aquilo para mim. Fiz até lances bons até no jogo contra o Fluminense, mas claramente mostrou que não é para ser utilizado como titular, no meu ponto de vista, tem que contratar. O Savarino desapareceu no jogo de ontem, né? É um cara que é o principal jogador do Botafogo agora, que a gente não tem mais o Almada, nem o Luiz Henrique, né? Diria que o principal jogador do Botafogo agora é o Savarino, e não conseguiu aparecer ontem, né? Talvez pelo desgaste também do campo ruim, do jeito de jogar também, porque querendo ou não, estava todo mundo em um bando em campo, né, Daniel? Todo mundo fazia o que queria, porque não tinha esquema tático, o treinador ficava de braço cruzado, aqui só olhando. Você via claramente em determinados momentos do jogo, principalmente, assim, não sei se você vai lembrar, Otton, e quem está assistindo a gente também, não sei se vai lembrar, mas em determinado momento do jogo, conforme foi se aproximando do fim, você via o Barbosa lá no ataque, você via o Alex Telles, você via... Todo mundo ali fora da posição. Sem ordem. Só faltou o John ir lá para o ataque, entendeu? Só faltou isso. Todo mundo sem organização, sem tática, sem nada. Era tudo ou nada. Né? E detalhe, você percebeu que nas substituições que ele fez, deixa eu confirmar aqui quais foram as substituições que ele fez, só para eu ter certeza. O Kaique ele botou e o Lobato. Ele botou o Lobato no lugar do Matheus Martins aos 80, tá? Antes disso, ele tinha botado o Vitinho, né, no intervalo aqui, né? Vitinho entrou no lugar do Ponte no intervalo. PK também, Aí o Lobato entrou aos 80
Aí sai o gol do Flamengo aos 83, e aí aos 86 o PK entra, e aos 87 o PK faz o gol. O PK que entra no lugar do Savarino, que não fez realmente nada no jogo, estava abaixo. Mas, querendo ou não, o Savarino é o ponto de desequilíbrio do Botafogo atualmente. Eu não teria tirado o Savarino mesmo ele não fazendo porcaria nenhuma. Não é. Não teria tirado. Eu teria tirado o Marlon, por exemplo. Ainda bem que, pelo menos, nessa substituição, querendo ou não, ele acertou, né, Daniel? Querendo ou não, o PK entrou e fez o gol. Ponto. Sim, é. Querendo ou não, né? Mas eu ainda tenho esperança. Eu ainda vejo que o PK, cara, não sei se vocês aí de casa... Cara, o PK é o artilheiro do Botafogo esse ano, gente. Mas eu ainda vejo o PK sendo útil pra gente, sendo um jogador para compor elenco ali. Compor elenco ali dá pra se pensar. E percebeu que ele entrou como meia, né? Não entrou como volante. Ele entrou até bem. Tipo, obviamente, foi só 6 minutos que ele ficou em campo. Ele entrou com tudo ou nada, cara. Mas querendo ou não, ele entrou com vontade, querendo fazer alguma coisa. Exato. Fazer o diferencial e conseguiu. Tanto que ele fez o gol. Ponto. Exato. Tava no lugar certo na hora de fazer o gol e fez. Ponto. E o Kaique entrou na base do desespero já, né? No lugar do Arthur. O Leiria falou, entra lá, moleque, faz alguma coisa, e não fez nada, porque não deu tempo de fazer nada, né? Enfim. O Igor Jesus também tem que ser falado. Não dá para falar que ele não jogou bem ontem, ele não fez nada de bom ontem. Cara, tentou fazer o pivô dele, que ele sempre faz. Ele não teve nenhuma bola clara ali para poder tentar fazer nenhuma para fazer gol. Não teve. O Botafogo em si não teve nenhuma chance clara de gol. O único lance claro de gol foi o lance do gol mesmo. O Arthur ficou de cara pro goleiro, chutou forte, o Rossi pegou, no rebote o PK foi lá e fez o gol. Ponto. Foi o único lance claro mesmo de gol que o Botafogo conseguiu fazer o gol naquele momento. Esse durante o jogo inteiro não fez. E o Arthur, novamente, tem que ser falado. Dá para ver que ele vai render alguma coisa. Otto, você acha que ele vai ser titular absoluto se contratar alguém melhor que ele? Não sei dizer, mas é um jogador muito útil já. Isso aí já mostrou claramente. No jogo que tá todo mundo ali, um bando em campo, já mostrou ser algo útil. Posso trazer uma observação aqui rapidamente? Claro que pode, por favor. Eu acho que, inclusive, ontem era um jogo para o Cuiabano entrar em campo também. Eu acho que o Cuiabano ia conseguir dar um gás ali, de repente. Vamos ver quem estava no banco. Tava no banco o Léo Link, né? Que foi a primeira vez relacionado, né? Pro banco. Bastos, né? Na minha opinião, tinha que ter jogado. Por conta que, né? Não dá para ser Lucas Halter, desculpa. Eu acharia menos pior se fosse até o Newton, sendo bem sincero, na zaga. Eu preferia se fosse o Newton na zaga, o Danilo Barbosa na zaga, do que o Halter, sinceramente. Cauê também tem garra. Cauê poderia ter feito alguma coisa, se entrasse, acho que poderia fazer algo no lugar ali do Marlon. O Yarlen também poderia fazer um fogo no jogo, qualquer coisa. Ele optou pelo Lobato, mas o Yarlen também poderia fazer algo, na minha opinião. Otto ia mudar a partida? Talvez não, mas ia fazer algo mais do que o Matheus Martins fez no jogo inteiro. Ponto. Então... Sim, para mim, os jogadores chaves ali que teriam que ser entrada era... tirando o Bastos, que eu acho que já deveria ter começado a partida. Ser titular, mas, né? Para mim, Alain e Cuiabano seriam 2 jogadores que tinham que ter entrado para tentar... O Cuiabano ele ia ter uma opção ofensiva melhor do que o Alex Telles, né? O Alex Telles ele é mais equilibrado, né? Ele ataca e defende bem. Só que o Cuiabano ele ataca muito bem, mas defende mal, né? Digamos que é assim. O Alex Telles é um equilíbrio, né? Ano passado ele era o equilíbrio dos 3 laterais que a gente tinha. Marçal era melhor defensivamente, né? Falando, né? O Cuiabano era melhor ofensivamente, né? E o Alex Telles era meio que a junção dos dois, né? Era melhor atacando e defendendo. Meio que assim, meio termo, né? Exato. Que é o que a maioria do lateral tem que ser. E no jogo de ontem, acho que o Cuiabano poderia ter sido uma opção melhor. Mas vai, né? Falta o dedo do técnico, né? O Leiria não é um técnico, ele é um interino que não sabe o que está fazendo. Ele tem um time bom, peças boas, e foi o que eu falei até no off com o Daniel. O Botafogo, com um time, com um treinador de verdade, não faria todo esse vexame. Poderia perder, Otton? Claro que poderia. Futebol é uma caixa de surpresa, principalmente final e sendo clássico, né? Mas você tendo um treinador, vamos dizer que o Arthur Jorge tivesse continuado aqui no Botafogo, garanto que a gente não ia perder da forma que foi ontem. Se fosse um treinador que já tivesse aqui há mais tempo,
já tivesse organizado um pouquinho a casinha, pelo menos o Beabá não ia perder da forma que foi. Porque foi um vexame em si por conta do jogo que o Botafogo fez. Que só deu os caras. Essa é a verdade. É só você ver as notas de todo mundo aí do Flamengo. Você vê que o Bruno Henrique deitou, fez 2 gols. O Gerson foi muito bem de desarme, chute pro gol, passe. O Michael também deitou ali no ponte. O Plata foi mais ou menos, por incrível que pareça. Mas foi um cara que foi crucial no lance do segundo gol. Ponto. O Pulgar foi bem na marcação, o De La Cruz foi bem também no quesito marcação. Assim, o Léo Pereira foi bem, o Léo Ortiz não fez muita coisa. Eu não sei se você concorda, Otton, e quem está assistindo a gente aí, mas hoje a gente começa a pensar um pouco na galera que teve o contrato encerrado e não renovou, como, por exemplo, Eduardo, Romero, o próprio Tietê, né, que também já estava bem ruim, né, nesses últimos tempos. Olha, eu vou te falar de jogadores que foram embora, Daniel, vou falar os que poderiam estar aqui, na minha opinião, tá? Não sei a sua. Marçal poderia estar ainda aqui, por incrível que pareça, poderia. Acho que para ele ser um terceiro lateral, assim, que ele fez ano passado, poderia ser muito útil. O Romero, na minha opinião, não poderia ter saído. Ele foi muito mais útil que o Eduardo, e é mais barato que o Eduardo, por exemplo, do salário, né? Ele era mais barato que o Eduardo, mas assim, não foi utilizado da forma correta pelo Arthur Jorge, né? Ele não quis utilizar muito. Mas eu acho que ele poderia sim ser utilizado, porque ele é um jogador que ele deu muita assistência ano passado, e na maioria dos jogos ele começou no banco, né? Sim, sim. O Tietchan poderia, dependendo da condição salarial, se pudesse diminuir o salário dele, eu agradeceria, que ele também não recebia barato, dá para se pensar. O Júnior Santos, obviamente, né? Mas aí acabou indo para o Atlético Mineiro. Foi bom para ambos, querendo ou não, mas na minha opinião já tinha que ter alguém engatilhado, né? Para poder estar ali suprindo tudo isso, porque agora o que falta, gente, a gente tem o time titular até, mas a gente não tem um banco, entendeu? E em jogos como esse, agora que nem foi o jogo contra o Flamengo, pesou, pô. Óbvio que pesou. Porque tu vê aqui as substituições dos caras. Vamos ver as substituições deles, Daniel? Cara, o Arrascaeta tava no banco. Saiu o Plata, entrou o Arrascaeta. Já tá aí um início. Saiu o Michel, entrou o Luiz Araújo. Fez gol na gente tudo. Saiu o De La Cruz, entrou o Everton, que é um moleque da base, né? Se eu não estiver enganado. Não é o Cebolinha, não. É o Everton Araújo, moleque da base. Bom jogador. E saiu... Entrou o Danilo mais? Também. Danilo estreou. Entrou o Danilo no lugar do Léo Pereira, né? Estreou. E é isso. Banco, gente. Tem que ter banco. Querendo ou não, a gente ainda é uma das 3 potências do futebol brasileiro atualmente ainda. Querendo ou não, porque a gente atual campeão da América e atual campeão brasileiro. Ponto. Querendo ou não, os 3 principais times atualmente, no quesito que podem disputar títulos e vão disputar títulos esse ano, é o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras, né? Corre por fora o Cruzeiro, né, que agora está se reforçando, né? Tudo mais. O Corinthians também que está se reforçando. O próprio Atlético Mineiro também pode vir por fora agora, com o novo treinador, etc., né? Pode vir por fora também. O Internacional também pode vir por fora. Tem alguns times que podem vir por fora também. Mas eu diria que os 3 do pelotão vai ser a gente. Tanto que os 3 estão no Super Mundial de Clubes, que começa em junho, né? Os 3 que eu falei, principais, vão estar no Super Mundial de Clubes em junho. Então, assim, a gente tem que contratar, gente. Não tem jeito. A gente tem que anunciar já os jogadores. Eu falei com o Daniel, tem que anunciar alguém nessa semana para amenizar um pouco a situação. Correr urgentemente para ir atrás do treinador. Que não dá para você ir na Recopa sem treinador. Não dá. Mas o Textor já falou que não tá ligando para a Copa. Tudo bem. Mas para a gente, torcedor, a gente está ligando. Ponto. O lado bom e ruim da SAF é isso. Tem as prioridades. A gente tem que saber que, porra, a gente perder o título para rival já é chato. Né? Cara, a gente está aqui desse lado, a gente paga ingresso, a gente compra camisa. E perder o título na nossa casa agora, que vai ser no jogo contra... Não, isso, não vai ser legal. E o Racing não é um time bunda mole. Não, é um time que tá entrosado. E assim, vou te falar. Perdeu recentemente, etc. Beleza. Mas querendo ou não, o time que já tem, ainda tá com o mesmo treinador, se não me engano. Posso estar eu vou te falar. E tá com algumas peças interessantes. Eu acho muito bom o Botafogo se preparar muito bem contra o Racing, porque
o jogo contra eles lá na Argentina vai ser do cacete. Muito mais difícil do que foi o jogo com o Flamengo agora em Belém, tá? Olha o que eu tô falando. A torcida vai empurrar eles de uma forma que, se não tiver planejamento correto, coisa assim do tipo, pode dar problema. O Botafogo tem que fazer o resultado dentro de casa, no Newton Santos, tá? É tentar empate lá, um empate lá. Ou tomar um só, empate ou tomar um só, e ir pro Newton Santos e decidir no tapetinho, entendeu? Porque, querendo ou não, eles não têm esse costume de jogar no campo sintético. Exato. E isso pode ser o nosso diferencial pro jogo de volta. Querendo ou não, pode ser isso. O jogo contra o Peñarol mostrou claramente isso. A gente meteu 5 no Peñarol, claramente mostrando que o nosso gramado ajudou também a gente. Ponto. Exato. E aí, quando a gente foi lá, a gente tomou um sufocozinho. Tudo bem que a gente fez 5, né? E depois a gente tomou 3-1. Mas, querendo ou não, a gente já tinha feito um resultado bom em casa. Agora vai ser o contrário. A gente vai jogar na casa dos caras, dos argentinos, né, do Racing. Depois a gente joga na nossa casa. Então a gente também tem que saber planejar isso. E detalhe, a gente vai ter uma tabela triste nesse decorrer de tudo isso. Por quê, ó? Nova Iguaçu agora, dia 6, né? Depois é Madureira, né? Se eu estiver enganado. Depois é Flamengo. De novo. Deixa eu pegar aqui a tabela. Você mandou até para mim. É Nova Iguaçu, Madureira, depois Flamengo. Depois é Vasco, né? Não, depois Boa Vista. Boa Vista, Vasco. Não, e aí depois Boa Vista, aí pega o Racing lá na Argentina. Depois pega o Vasco e termina contra o Racing no dia 25 de fevereiro. Olha aí. Já estamos numa situação que não é legal. Tudo bem, se o Botafogo conseguir fazer a parte dele nos jogos contra os times de menor expressão, beleza. Dá para se pensar em fazer algo no Campeonato Carioca. Né? Por mais que não seja uma competição que a gente não ligue, a gente quer ganhar clássico, ponto. Assim, e vou falar um detalhe para vocês. O jogo com o Vasco vai ser muito perto do jogo com o Racing. Então, a tendência é que contra o Vasco a gente nem entre com os titulares. Vai com alternativo. Entendeu? Exato. Então, não estranha se a gente perder ou empatar com o Vasco, tá? Que a gente estaria priorizando, né? Mas aí é o que eu falei. A gente tem que anunciar logo reforços, gente. Principalmente treinador. Na minha opinião, o principal reforço vai ser treinador. Quem a gente não sabe, né? Começou a circular agora o Tite, né? Infelizmente. Não é um treinador que não é do meu agrado. Por conta do metodologia do texto, né? De jogo ofensivo. O Tite, na minha opinião, não é um treinador desse tipo. Então se o Botafogo não tivesse esse estilo ofensivo que o Texton falasse, poderia ser utilizado sim. Mas se ele fala que ele quer ser um time ofensivo, o Tite não se encaixa, na minha opinião. E vem o Roberto Mancini, né? Roberto Mancini, né? Da Itália, né? É Roberto Mancini? Roberto Mancini, isso. Roberto Mancini, italiano, né? De 60 e poucos anos, também é um dos nomes que o Botafogo vai negociar. O Texton vai fazer uma reunião com ele na quarta-feira, pelo que tudo indica. Tá? Exato. Esse nome aí eu tentaria. É um cara que já foi campeão recentemente, não está tão desatualizado assim. E tem outros técnicos também sendo entrevistados nesse meio tempo. Que a gente não sabe ainda. A notícia é que Mancini e Tite têm aí certa prioridade aí no clube. Exato. E aí fica nesse negócio, né? Como é que vai ser a situação do decorrer da temporada, né? Porque a gente está aí com uma Recopa aí pela frente, é um título internacional. É um título que a gente quer, tá? E, perder para argentino na nossa casa não é legal, né? Pode ter certeza que vai ter baderna deles aqui. Já adianto. Vai ter baderna deles aqui no Rio de Janeiro. Porque quando vem para cá, sempre tem alguma ruaça dentro do estádio ou fora dele. Infelizmente. Não queria dizer isso, mas infelizmente acontece. Perder o título na nossa casa não vai ser legal. Mas que seja um time bom do Racing. Tá? Então, é importantíssimo a gente poder fazer, poder ter os reforços logo, né? E poder ter o treinador, principalmente, né? Acho que a principal coisa que o Botafogo tem que anunciar logo, na minha opinião, é isso. Acho que o Daniel tem o mesmo pensamento que eu, creio eu. Bom, só para falar aqui o seguinte. Então, Tite está na mira do Botafogo, Mancini também tá. E o Botafogo em si vai ter que ir
até o momento, né, no Carioca, vai ter que ir dessa forma com o Carlos Leiria, né? E aí eu faço a pergunta para vocês, torcedores. Pode ser chamado de técnico? 7 jogos, 4 derrotas, 3 vitórias. Tá? 3 vitórias ele tem no currículo. Fluminense, Portuguesa, né? E Bangu. Tá? São as 3 vitórias que o Carlos Leiria tem no comando do Botafogo. Beleza? Vamos ver o que vai ser feito no decorrer de toda essa temporada, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Já deixa o seu like, tá? Compartilha com todo mundo, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Que também a gente está tentando fazer de tudo para poder ter conteúdos para vocês. O Daniel vai dar aqui suas considerações finais também, falar um pouco sobre esse final, né? Que vai ser em fevereiro, né? Essa final que vai ter em fevereiro. E também a opinião dele sobre treinador, né? Opa, foi mal aí, pessoal. Caiu a internet aqui. Tive que pegar o celular. Coisas do ao vivo, né? Ao vivo barra gravado, né? Ao vivo barra gravado, mas aí tá falando sem corte. Exato. Sem corte. O que você acha, cara, de reforço que a gente tem que ter logo? Treinador? Não, com certeza, com certeza. Já passou da hora, né? Acho que o planejamento, na nossa visão, como torcedor, já tá para lá de ultrapassado, né? De tempo. Mas até o que a gente estava conversando no off, né, Otton? Vai tudo depender muito do treinador. Então, a gente sabe que o treinador é o principal... para reforço em si não, né? Em si, para reforço em si não. Acho que para reforço sim, porque... Não, o scout com certeza já vai poder estar avaliando. Eu acho que já está fazendo as contratações atualmente sem precisar do aval de um treinador. Mas com certeza sim. Mas, assim, a palavra do treinador, a palavra final, a gente sabe que vai ser sempre levado em conta, né? E assim, qualquer nome de treinador que chegue aqui, obviamente vai querer contar com algum jogador específico, um ou outro, né? Isso é normal, né? Algum jogador que já trabalhou e tudo mais. Então, eu acho que é isso. O treinador tem que ser o principal foco do clube no momento. Eu acredito que depois do jogo de ontem, realmente acho que não vai demorar muito mais, tá? A gente tem que continuar confiando no Textor. Ele tem feito um bom trabalho, né? Ano passado a gente teve a comprovação né, com o Arthur Jorge. Ele foi lá e buscou um nome que foi de fato efetivo para a gente, né? E também foi de maneira tardia, né? A gente manteve a gente manteve o Matias até o iniciozinho ali da Libertadores, né? Ali abril, né, mais ou menos. E aí o Arthur assumiu e a gente começou a decolar, né? Então, acredito, vamos acreditar. Eu sei que a torcida está impaciente, mas vamos acreditar que vai ser uma boa escolha, né? E a gente entende essa impaciência. A gente entende essa impaciência que a gente também está. Agora, quanto a reforços, a gente sabe que a gente precisa de zagueiro, a gente precisa aí de pontas, né, para ser e nada de anunciar o Canavarro, né? O Jair ainda não é anunciado, né? A gente tem o zagueiro Jair aí, que veio do Santos. David Ricardo também ainda não foi anunciado. David Ricardo do Ceará, exato. Que são 2 nomes aí que a mídia já deu como certo. Né? A princípio, sim. São os que faltam, né? Que a gente tinha o Bitelo muito bem encaminhado. Vamos ter falado isso. Reunião vai ter... Teve uma leve reunião semana passada que deu um aval positivo, que o Dino não pode diminuir um pouco a proposta. E agora, no dia 5/dia 6, vai ter outra reunião para poder definir se realmente vem ou não o Bitelo, né? Obviamente, as chances estavam maiores antes, né? Agora eu não sei como é que tá as chances. Vamos ver como é que essa reunião vai ser. Eu vou sair e vou entrar de novo, peraí. Tá. Então a gente não sabe como é que tá a situação do Bitelo, né? Se ele vai poder vir para cá ou não, né? Antes estava muito mais perto de chegar para cá, né? Estava praticamente fechado, mas aí veio os russos pedindo um dinheiro, né? Uma parte do dinheiro um pouco diferente do acordo que o Botafogo fez, né? Então a gente não pode dizer ainda falar sobre o Bitelo, né? Mas o que a gente sabe é que vai ter uma reunião entre o dia 5 e o dia 6 para definir se o Bitelo possa vir ou não, né? Ele está treinando separado, porque o Dínamo não gostou da atitude do atleta que
estava aqui no Brasil, né? Não voltou antes da hora, mas segundo o empresário e ele tinha já feito um acordo com o próprio Dínamo sobre isso, né? Mas, né, fica essa situação chata, né? E tá treinando lá separado. Provavelmente, né, já tá com algumas outras propostas lá o Dínamo, né, para poder negociá-lo, né? Provavelmente não vai ser um jogador que vai ser utilizado mais lá, né? Ao ponto de estar treinando separadamente, né? Sim. Vamos ver qual vai ser os próximos capítulos, né? Se o Bitelo vai ter um final feliz com a gente ou não, né, Daniel? Eu gostaria muito que ele viesse. Acho que um jogador que é habilidoso, agregaria bastante. Não cravo que viria para ser titular, tá? Acho que... no lugar de Matheus Martins, eu garanto que seria. No lugar do Matheus Martins, sim. Mas com um elenco completo na mão, não cravo que seria titular. Aí a gente não tem como. Mas seria, de fato, muito bom, tá? Para compor elenco aí, para ser um jogador para dar uma mudada no jogo, dependendo da situação, né? Com certeza. A gente precisa de atacante, cara. Atacante reserva para entrar no lugar do Igor Jesus, um atacante cascudo, que tenha aquela coisa de faro de gol. Faro de gol, exatamente. Né? O que a gente precisa. Que é até bom que não acomoda o Igor Jesus, né? Querendo ou não acomoda o Igor Jesus. Uma concorrência ali saudável pro Igor. Tiquinho faz muita falta, a torcida não vai esquecer ele tão cedo. Né? Ele teve... Principalmente quando vier uma fase, né, do Igor Jesus, que a gente sabe que em algum momento vai vir uma fase. Exato. Todo jogador tem uma fase em algum momento. Então Tiquinho é importante. estava numa fase ruim, não estava numa fase goleadora, mas a gente sabe que a função dele lá na frente, como fazendo porta-luz, fazendo um passe, dando um cruzamento, era muito importante. Era um jogador que tinha essa inteligência tática. E, enfim, que chegue outro com esse mesmo perfil, né, que a gente precisa. Sim, exatamente. O Anderson Lopes, né, que foi o centroavante do Botafogo, estava prestes a fechar até, jogando lá no Japão, né, falou, né, que seria uma honra ter recebido proposta do Botafogo, né, falou que seria uma honra poder vestir a camisa do Botafogo, um time tradicional e mundial, né, mas que ele tem vínculo com o Yokohama, né, e tem respeito pelo clube onde ele está atualmente, né, e que confia no trabalho dele, né. Vamos ver o que vai ser feito, vamos ver quem o Botafogo vai circular, vai procurar saber para poder vir de centroavante, né? E é isso, né, Daniel? Acho que não tem... o Botafogo tem que fazer... Vamos aguardar aí os próximos dias. Eu acho que a gente vai ter aí 2 jogos teoricamente fáceis, né? Contra o Nova Iguaçu e Madureira, com todo respeito aos times. Sim, o Nova Iguaçu também. São 2 jogos que a gente tem condições de vencer, seja com o time titular ou com o time misto ou reserva. Não, agora não tem mais isso. Enquanto não chegar a Recopa, tem que jogar todo mundo titular. Também acho. Mas com esse técnico, sinceramente, eu já botou Bastos no banco? Eu não espero nada. Não espero nada, tá? Essa é a verdade. Mas, enfim, são 2 jogos que a gente tem a obrigação de vencer, né? E há um tempo aí que a gente ganha para acertar, de repente, um técnico, acertar uma contratação, né? Vamos aguardar, que eu acho que nos próximos dias a gente vai ter novidades, sim. É isso. Vamos esperar e vamos ver o que vai ser feito. Rapaziada, esse foi o vídeo, tá? Quero agradecer a todo mundo que já deixou seu like, tá aqui, que assistiu o vídeo até o final, tá? Se inscreve no canal, que é muito importante, tá? Comenta também aqui embaixo, nos comentários também, o que você acha do Carlos Lira, do time do Botafogo, o seu time ideal do Botafogo também, tá? Muito importante isso. Quem quiser também, Pix está aqui na tela, tá? Quem quiser colaborar aqui com o canal, beleza? Muito importante também. Mas o que eu mais peço é o seu like, tá? Que também ajuda a engajar a gente aqui do YouTube, tá? Quem quiser adquirir esse boné aqui do Fogo Vídeos, tá? Boné Fogo Vídeos, tá? Estamos aqui com vendas, tá? Só chamar no direct, chama lá. Ou também fala na postagem que tem do boné, tá? Que aí você pode adquirir o seu boné, beleza? Agradecer ao Daniel, que pôde participar aqui comigo dessa resenha aqui. Podemos falar do jogo de ontem, falar um pouco desse treinador, desse time, né? E também, né, que quinta-feira tem Botafogo Nova Iguaçu em Moça Bonita, tá? Em Bangu, né? Lá em Bangu. Mando no Nova Iguaçu, mas provavelmente vão acabar tendo mais ingressos para a torcida do Botafogo em si, né? 9h45 da noite, tá? Horário horrível, né? Horário horrível para um jogo. E um lugar longe, né? Dependendo de onde você mora, né?
E depois tem, acho que o jogo dia 9, né, Daniel? É dia 9 o próximo jogo? No fim de semana, no domingo, se eu não me engano. É no domingo, né? Contra o domingo, Madureira. 4 horas, contra o Madureira no Newton Santos. Já é um horário melhor. Não, vai ser em Cariacica. Vai ser em Cariacica? Vai, porque vai ter o show da Shakira, acho que é aqui no dia 11. É verdade. Aí... Mas é o nosso mando de campo. 4 horas já é um horário um pouco melhor, pelo menos. Mas o mando é nosso. Eu mando lá para Cariacica o jogo, beleza? Então você que é do Espírito Santo, fica atento aí para ter o seu ingresso e poder assistir o jogo do Botafogo de perto, beleza? Agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui, beleza? Agradecer ao Daniel. E tamo junto, glorioso sempre. Valeu, falou e...